A gente hoje vai estudar as tag questions, ou question tags. Então, o que é uma question tag? Como nós utilizamos? Que finalidade? Então, a question tag, na realidade, é o que a gente usa muito em português, para certificar que você acabou de dizer está certo, ou para chamar a atenção da outra pessoa que está conversando com você. Que para nós em português equivale àquele famoso não é? Certo? Ou simplesmente né? Exemplo, eu poderia perguntar aqui, ó. Estudar inglês é legal, não é? Em português, assim, não é? Então, que a gente confirma uma frase que a gente perguntou antes. Então, a gente vai ver como a gente faz essas tags em inglês. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que lembrar que a tag cast ela é formada sempre com o verbo auxiliar ou modal verbo que é utilizado na frase principal. E o tempo verbal também. Eu vou seguir o tempo verbal da frase principal para fazer a tag, ou seja, aquela perguntinha no final, negativa ou afirmativa. Então, como eu faço essas tag questions? Utilizando, por exemplo, o verbo to be, aquele famoso verbozinho ser ou estar. Presente e passado. Exemplo. She is beautiful. Isn't she? Ela é bonita, não é? Esse isn't she é esse finalzinho aqui em português, não é? Então, esse final que a gente chama aqui de tag, question tag. Então, observe, ó, que se eu utilizei aqui a forma do verbo is, no presente, eu vou utilizar o mesmo is no presente. Só que como a minha frase principal ela está afirmativa, ela é bonita, eu tenho que terminar essa frase, ou seja, a minha tag vai ser negativa. Então, eu usei o mesmo verbo is aqui na tag. Só que eu adicionei o not, eu fiz a contração. Então, esse not está junto com o is. Então, isn't. Se eu tivesse começado ela aqui negativa, is not, isn't, eu ia terminar aqui ela afirmativa, só is. Ou seja, eu não colocaria a partículazinha aqui, n, apóstrofo t. Outro exemplo com o verbo to be. They are from Europe, aren't they? Então, are, forma do verbo to be no presente, né, no plural. Usei o mesmo are, só que acrescido da partícula not, abreviada. Então, a tag ela vai ser sempre utilizada a forma abreviada. Você nunca vai utilizar a forma longa, are not, e sim aren't, isn't. O mesmo sujeito que eu vou utilizar no final é o mesmo da oração principal. Observe aqui, ó, sujeito de, no final, o mesmo sujeito de. Sujeito she, no final vou usar o sujeito she. Observe que em português ele não aparece na tradução, mas é imprescindível ter em inglês. Não é aceitável colocar um verbo ser um sujeito. You were in the my house early, weren't you? Então, aqui, were é a formazinha do famoso verbo to be, utilizada no tempo passado para o plural. Você estava na minha casa mais cedo. Aí, como eu usei aqui were, forma afirmativa, tá? Que é o mesmo verbo, na forma negativa. Adicionei not. Então, weren't, afirmativo, negativo. Mas foi o mesmo verbo. Mesmo sujeito you, no finalzinho da tag. Outro exemplo, was também é o verbo to be, utilizado para a terceira pessoa do singular. Então, he was a great father, wasn't he? Ele foi um ótimo pai. Foi. Was, afirmativo, wasn't, negativo. É o mesmo verbo da oração principal, na tagzinha final. A diferença é que ele tem que estar negativo, já que eu comecei a minha frase principal afirmativa. Lembrando que se essa frase aqui tivesse iniciado negativa, eu teria que terminar ela aqui afirmativa. Então, eu não colocaria mais o N apóstrofo T. Ficaria só o was. Com verbos auxiliares. Então, existem vários verbos auxiliares, e um deles é o verbo have. Então, quando eu faço com o auxiliar have, aqui, tipo, it has, esse has é a forma do verbo have para a terceira pessoa do singular. Então, has é auxiliar aqui. Lá na minha tag ele apareceu também. Diferença é que aqui ele está negativo, porque eu iniciei ele afirmativo,
terminei negativo, hasn't. Então, se eu já tivesse iniciado ela aqui, has not, aqui eu terminaria só has, afirmando. No outro exemplo, had. O had ainda é o auxiliar had, só que nessa frase ele foi utilizado no passado. Então, havia ido para outra cidade, não é? Então, had, afirmativo, had, negativo. Outro exemplo, we had. Quando o verbo have auxiliar está no passado, que ele ganha a forma had, ele é usado tanto para a terceira pessoa quanto para as outras da mesma maneira, have. Não tem alteração quando está no presente. É o presente, have, para os demais sujeitos, has, se for a terceira pessoa do singular, ou seja, ele ou ela. Com o auxiliar will, aquele de futuros, né? O simple future ou futuro simples. You will start medicine. You. Então, esse will é o auxiliar afirmativo. Eu faço a junção dele aqui com not e ele sofre essa alteração. Won't é quando eu juntei esse partícula will com not. Então, o will está afirmando, você vai estudar, não vai? Terminei negativo aqui. Lembrando que se aqui já tivesse will not, eu terminaria aqui com will normal. Mais um exemplo, will go, afirmativo, won't, negativo. Iremos à praia. Não iremos. Então, ele tem essa tradução de futuro simples ou futuro composto, né? Vai estudar. Com o auxiliar can. She can speak French, can't she? Ela consegue falar francês. Não consegue? Então, o can está afirmando que tem usado para você dizer quando você consegue algo ou não. Então, can afirmativo, can negativo. Se eu tivesse colocado can speak, eu terminaria aqui com cannot speak, can speak. Então, afirmativo, negativo. Lembrando que sempre fazendo a contração com not, com o auxiliar ou com o verbo. Mais outro exemplo. The kids can play. Então, as crianças podem brincar. Não podem? Então, aqui o auxiliar já com o significado de poder. Can play, podem. Can play, não podem. Com o auxiliar show. Com should, na primeira oração principal. Should, negativo. Deveria ser ator. Não deveria? Então, auxiliar afirmativo, mesmo auxiliar negativo. Sempre lembrando, eu poderia iniciar a negativa, não poderia ser ator. Poderia? Então, se eu tivesse iniciado aqui negativo, tivesse not, eu terminaria aqui com should, afirmativo. Outro exemplo com should afirmativo, should negativo. Com auxiliar cold, afirmativo, cold negativo. Poderia. Não poderia? Cold. Mais um exemplo. Cold, poderiam nos deixar. Não poderiam? Negativo. Com auxiliar would. Would, auxiliar antes do verbo be. Would, negativo, wouldn't afirmativo, wouldn't negativo. Seria uma excelente mãe. Não seria? Outro exemplo, would like. Would afirmativo, auxiliar afirmativo, wouldn't negativo. Você gostaria de uma xícara de café? Não gostaria? Então, o auxiliar aqui, ele fica no lugar do verbo like. Quando não houver nenhum auxiliar ou verbo modal na frase e ela estiver no presente ou simple present, você vai usar o auxiliar do ou does, se estiver no presente. Se essa frase, o verbo estiver no passado, não tiver nenhum auxiliar e nem se tratar do verbo to be, a gente vai usar o did para fazer essa técnica. Exemplo.
You work in a school, don't you? Você trabalha. O verbo work, ele está aqui no presente. Não tem outro auxiliar. Não tem o can, não tem o ou, não tem o would, nem o verbo auxiliar. Então, e aqui está no presente. Então, para me fazer essa tag, eu vou ter que adicionar a partícula negativa. E para adicionar essa partícula negativa, eu vou usar o auxiliar do, aqui, junto com a partícula not. Fica don't. O mesmo sujeito, lembrando, vou repetir. Então, você trabalha na escola. Não trabalha. He eats meat. Doesn't he? Então, ele, terceira pessoa do singular, está afirmativa no tempo presente. É o verbo comer, come, presente. Então, para a terceira pessoa do singular, eu vou usar o auxiliar does com a partícula not. Então, doesn't he não come. Lembrando, eu vou usar o doesn't se o sujeito for ele ou ela. Nessa frase, I said I love you. Say, esse verbo ele foi utilizado no passado simples. Então, eu disse que te amo, não disse? Então, como o verbo aqui está no passado simples, eu vou utilizar aqui o auxiliar para fazer essa negativa, já que eu não posso usar só o not. E ele não tem um auxiliar para me adicionar aqui e acrescentar o not. Então, eu vou usar o auxiliar dele, que é de passado simples, de todos os verbos que não vêm com auxiliar, nem o verbo to be, e junto com ele adicionar a partícula not. Então, didn't. Passado simples, didn't. Presente, don't, se o sujeito não for ele ou ela, e doesn't, se o sujeito for ele ou ela. Terceira pessoa do singular. Então, lembrando que o fator importante, tag cast é sempre oposto à frase principal, ou seja, a primeira frase for positiva, a tag será negativa. Se a primeira for negativa, a tag será positiva. Então, tag, ela vai sempre ser oposta à oração principal. E outra coisa também que você não pode esquecer é que a gente usa o mesmo verbo auxiliar da frase principal na tag. E quando não existe, lógico, você vai usar o did para o passado, do ou does para o presente. E uma coisinha interessante que a gente tem que não pode esquecer, uma forma aqui do verbo to be, am, que quando você utilizar esse am e ela for negativa, como eu não posso fazer a contração do am com not, ela ganha uma forma invariável, que é aren't. Então, I am your best friend. Eu sou, aqui ó, am, sou. Como eu não posso colocar am not, eu vou fazer essa variação aqui, ó, usar aren't. Aren't I, não sou. Então, essa forma aqui, ela vai acontecer quando você usar a tag que o verbo to be tiver na primeira pessoa, am, afirmativo, certo? Então, ela vira aren't, uma forma irregular para esse verbo to be aqui. E existe também aquelas question tags imperativas, que é, claro, imperativa é quando você dá uma ordem ou um pedido. Então, quando você dá uma ordem, para aquele pedido não usar assim muito rude, a gente usa a question tag, né, para fim de dar uma amenizada nisso. Então, o mais comum de ser usado é esse modal will. Então, não importa se ela for afirmativa ou negativa, mas usado esse will. Olha só o exemplo aqui. Open the door. Will. Abra a porta. Sim. Então, para dar aquela, né, não ficar tão rude, aquela ordem e tal. Então, open. Aqui, ó, você observa, mas eu não usei o you. O you não tinha aqui nessa frase, para auxiliar. Então, mas é uma ordem aqui. Observe que não tem sujeito nenhum. Então, é uma ordem. Quando você não tiver nenhum sujeito, é porque a frase está imperativa. Você vai usar aqui you. E esse will, e esse you, porque quando eu dou uma ordem, eu sempre me refiro a você ou vocês. Então, por isso o you está aqui representando. Don't forget to call me later. Will. Não se esqueça de me ligar mais tarde. Sim. Então, novamente, don't. Eu não usei sujeito nenhum, mas é porque eu estou falando diretamente com você. E está aqui representado com o pronomezinho you no final. Turn off the lights. Will.
apague as luzes. Sim, mais uma frase imperativa. Então, quando ela for imperativa, ou seja, você não vai ter um sujeito aqui, porque o sujeito está oculto, que é o you. Então, você vai usar o you para fazer essa tagzinha aqui. É isso, eu espero que vocês tenham aprendido, que, né, tenha ajudado vocês. Em breve vou passar uma atividade sobre esse assunto. Então, se vocês quiserem, né, ver mais vídeo no YouTube ou escrito em PDF em alguns sites, basta você procurar o assunto QuestionTech e você vai ver várias possibilidades de vídeo. Bom estudo para vocês!